Olá pessoal, nós vamos agora dar início a mais uma edição do nosso InfraTalks, que é uma série de bate-papos sobre o setor de infraestrutura. Hoje nós temos a honra de receber a Patrícia Bicudo Barbosa, que é diretora jurídica e de compliance da Solvi. Para nós é uma honra debatermos o tema dos 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E a gente pretende, então, traçar alguns pontos principais aí da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e para isso a gente começa com algumas questões, Patrícia, mais para indicar aí o nosso debate daquilo que pode ser mais relevante, né, no momento, aí, tendo em conta as recentes alterações que também ocorreram no marco regulatório. Eu vou passar a palavra para a nossa advogada, a Adriana Sarra, que atua no setor de infra do escritório. E, Dri, por favor, a palavra está com você. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada, Patrícia, por participar dessa edição aqui conosco. E como primeira pergunta para você, dado que nós estamos no momento em que a Política Nacional de Resíduos Sólidos acabou de completar 10 anos, o que você viu de avanços no setor trazido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos nessa década? Bom, Adriana, João Paulo, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com o escritório de vocês. A Adriana, que eu já conheço, né, do ramo de arbitragem, então foi muito bom receber esse convite. Bom, em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que está fazendo 10 anos, a Lei 12.305 de 2010, eu ainda vejo como um instrumento atual, e ela contém alguns pontos bem relevantes para o nosso setor, né? A Solvi é uma empresa que atua fortemente no segmento de resíduos sólidos, né? Nosso core business são aterros sanitários. Então, a gente ainda vê, apesar desses 10 anos, né, que a lei trouxe instrumentos importantes que permitem o avanço necessário no país em relação ao enfrentamento de problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado de resíduos sólidos, né? A política, ela trabalha conceitos ligados à prevenção e redução na geração de resíduos, a prática de hábitos de consumo sustentáveis, visa aumento de reciclagem, reutilização de resíduos e a destinação ambientalmente adequada daquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado. Então, ela é uma lei que está muito fundamentada nesse movimento de separação, né, de recicláveis ou do que pode ser reutilizável, e efetivamente o que vai para dispor em aterros sanitários é só aquilo que a gente não consegue reutilizar no processo produtivo ou reciclar. Outra importante evolução da lei que ainda está em vigor é a determinação da incidência do conceito de responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos, né? Então, assim, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o próprio cidadão comum e os titulares dos serviços de manejo de resíduos na logística reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo, são corresponsáveis pelo resíduo gerado e pela disposição ambientalmente adequada do resíduo. Outro ponto importante também, e que a política não foi tão efetiva, foi a criação do sistema de metas para a eliminação dos lixões, né, que além de ser um importante instrumento de planejamento no nível nacional, estadual, microrregional e municipal, enfim, ele acabou não sendo tão efetivo porque as metas efetivamente não foram cumpridas, tanto que foram abordadas, inclusive, reforçadas aí pelo novo marco regulatório do saneamento. Então, acho que, assim, teve um avanço importante, né, na inclusão até do Brasil nesse setor de resíduos, para que a gente tenha uma política de disposição adequada dos resíduos sólidos, porém, ainda tem muito a se enfrentar
para que a efetividade daquilo que era almejado na lei seja efetivamente alcançada. Essa é a minha visão. Legal. E, Patrícia, você comentou agora, né, da questão do não cumprimento das metas, né, e que agora no novo marco legal se insistiu novamente em fixar prazos para destinação ambientalmente adequada, né, do que a lei chama de, enfim, dos resíduos, né? Como, a sua expectativa é que, né, me parece que a fixação de metas para os entes federativos, especialmente os municípios, é sempre um desafio muito grande, né? O que a gente vê na prática é que, em geral, essas metas acabam sendo sempre mais esticadas, né? No plano, na política de saneamento básico, né, de maneira geral, por exemplo, em relação aos planos municipais de saneamento, sempre se prorroga o prazo para os municípios elaborarem seus planos municipais de saneamento. No setor de resíduos sólidos, vocês acreditam que agora, com essa fixação de prazos, né, de metas, pelo novo marco legal do saneamento, tem realmente uma repercussão efetiva no setor, inclusive, né, refletindo para o mercado isso? Ou você não vê isso com tanto otimismo, assim, né? O que você acha? Vamos lá. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelecia um prazo para a erradicação dos lixões até 2014. Né? A gente está em 2020. O marco legal, o que ele estabeleceu? Estabeleceu que para as capitais e regiões metropolitanas, até dezembro, até agosto de 2021, o problema deveria ser efetivamente resolvido. E para os demais, que até dezembro de 2020 fosse apresentado os planos para a erradicação dos lixões e como que isso seria financiado. O problema que eu vejo, na verdade, em relação ao saneamento básico, e aí eu estou pegando o setor não só de resíduos, mas o setor de saneamento como um todo, né, inclusive água e esgoto, que são investimentos que não são aparentes, né? Então, a coleta de lixo é aparente, eu não posso deixar a minha cidade suja porque isso tem um capital político importante. Né? Agora, para onde vai esse lixo? E geralmente os lixões, eles não estão, não necessariamente dentro da área metropolitana, então a comunidade não se sente tão afetada, ou então a comunidade do entorno é muito pobre e enfim, não tem tanta força política para pedir que haja uma destinação ambientalmente adequada. Eu acho que essa falta de capital político, tanto do saneamento básico, de esgotamento sanitário, né, porque é algo que está por baixo da terra, você não vê tantas obras, etc., não é aquela coisa aparente, como no caso de aterros sanitários versus lixões. Eu acho que ainda assim, ainda com o novo marco legal, a gente vai enfrentar municípios que não vão ter esse planejamento, a gente vai enfrentar um descumprimento de metas também no novo marco legal, exatamente pela falta de capital político desse tipo de obra. Né? Então, por isso que eu acho que o que é interessante do novo marco legal é efetivamente a gente sair da necessidade do poder público fazer estes investimentos e a gente reforçar que isso seja concedido, enfim, para o poder, para o capital privado investir e fazer com que essas metas efetivamente ocorram. Isso acho um ponto relevante que trouxe o novo marco legal. E para nós, do setor de resíduos, a gente teve uma atuação muito forte em relação ao artigo 20, né, que no nosso entendimento deveria ser vetado, exatamente para a gente, para que a questão da gente possibilitar o investimento
privado para o alcance das metas de universalização, né, aí no sentido amplo do setor de saneamento básico, isso fosse efetivamente abarcado nesse novo marco legal e a gente não ficasse como na pendência do artigo 20, com a possibilidade de concorrer em relação com contratos de programa, né, que, enfim, tem outro viés aí que a gente não achava interessante. Então, acho que é por aí. Já misturando um pouco da política nacional de redes sociais com o novo marco legal, né? Mas é associável praticamente, né? Exato. Era até exatamente um pouco isso que eu ia abordar na próxima pergunta, pedir até para você aprofundar um pouco mais como foi recebido o novo marco legal do saneamento no setor de resíduos sólidos, porque o setor de resíduos sólidos ele acabou sendo tratado de uma forma um pouco menor, né? A maioria dos artigos diz respeito à parte de saneamento em si mesmo. Como que isso foi visto pelo setor de resíduos sólidos? Como que foi recebido? Que poderia ter sido talvez mais explorado ou menos explorado? Como que foi a visão do setor com relação a essa nova lei? Então, realmente, o setor de resíduos sólidos ele foi tratado de forma lateral, né, nesse novo marco de saneamento que está muito voltado à gestão dos resíduos de esgotamento sanitário, enfim. A principal preocupação do setor de resíduos sólidos e que teve uma forte atuação institucional foi efetivamente a gente vetar o artigo 20 em função da questão dos contratos de programa, né? Agora, o que eu pessoalmente achei muito relevante do novo marco legal é que o Brasil, por ter uma dimensão continental, você tratar de forma isolada como era tratado, né? Quer dizer, a gestão de resíduos sólidos e de esgotamento sanitário era tratada de forma municipal. Então, assim, a cada município o assunto tinha que ser discutido, tinha que ter uma licitação, apesar da possibilidade de ter consórcios de municípios, etc., mas isso dificultava muito o diálogo do setor, né? E cada município tem a sua especificidade, enfim, então era algo que eu não via com bons olhos. Agora, o novo marco legal, tratando isso de uma forma regionalizada, eu acho que facilita muito aqui os municípios se organizem, né, que a gente trate o Brasil, até por essa dimensão continental, em regiões com soluções muito mais efetivas, né? Isso, pelo menos, a meu ver, esse olhar de forma mais abrangente, esse tratamento de forma regional, acho que foi um importante avanço para que a gente efetivamente atenda as metas de universalização que estão estabelecidas. Então, acho que, para mim, assim, esse é um ponto bastante relevante do novo marco legal. Além de reforçar a questão, como a gente já falou, da erradicação dos lixões, né? E de colocar um pouco esse assunto de novo em pauta, né? Quer dizer, eu vejo, agora atuando no setor, uma confusão muito grande entre lixão e aterro sanitário. Quer dizer, lixão é a disposição incorreta, né, sem nenhuma obra de engenharia para poder abranger essa disposição dos resíduos sólidos, e o aterro sanitário é uma obra super complexa de engenharia, com impermeabilização, com desenvolvimento de células, com tratamento do lixiviado, que é o chorume, e essa confusão que a gente vê no setor, ela vai até o mais alto escalão. Quando a gente vê o STF discutindo aquela ação declaratória de inconstitucionalidade, a número 42,
E a gente vê a dificuldade dos ministros e a confusão entre lixão e aterro, né? Então, acho que trazer esse tema para estar em voga de novo e ser discutido com o reforço dos prazos para erradicação dos lixões, acho que para o nosso setor de resíduos sólidos também é um ponto relevante do novo marco legal. E bom ponto, Patrícia, porque quem não está muito muito próximo do setor talvez não tenha essa visão, né? Não tenha essa clareza que você trouxe, né? Eu vou aproveitar aqui o gancho, fazer uma última abordagem aqui, para a gente já ir caminhando para o final desse bloco, né, de discussão, fazer um pouco o link com a parte de saneamento mesmo, né? Você acha que com esse novo marco regulatório despertou o interesse do setor mais voltado de resíduos para atuar em alguma etapa do processo de saneamento, ou não? Permaneceu do mesmo jeito, assim, não teve nenhum interesse desse mercado especificamente, né? No mercado de resíduos sólidos? Do mercado de resíduos, dos players de resíduos sólidos, com esse novo marco, né? E aí o tratamento, do que a gente falou aqui, de algumas questões que foi dado uma ênfase maior para saneamento, mas também tem o tratamento de resíduos, trouxe algumas vantagens, como você falou. Você acha que o setor de resíduos chegou a se interessar ou pela parte maior de saneamento, ter uma proximidade maior? Acho que por ter sido lateralmente tratado, e agora com o veto do artigo 20, acho que pode haver um interesse, refletindo um interesse um pouco maior. Mas o setor, ele enfrenta um grande problema, que eu acho que isso não foi resolvido pelo marco, que acho que vai demandar maior discussão, que é a gente efetivamente colocar em prática o conceito do poluidor pagador. Então, a gente ter uma discussão aprofundada e séria da sustentabilidade econômica para o setor de resíduos sólidos vai estar necessariamente vinculado a uma discussão da gente estabelecer uma tarifa. Né? Não dá para o setor sobreviver do jeito que a gente está sobrevivendo por contratos 8666, onde eu não tenho, onde eu entro dentro ou um contrato de concessão, onde eventualmente eu entre dentro do orçamento geral da prefeitura sem uma verba designada e de que aquele gerador que gerou X mil toneladas a mais de lixo deve pagar, sim, mais do que aquele que gerou menos. Enquanto eu não tiver esse tipo de discussão aprofundada de como eu vou efetivamente colocar o conceito do poluidor pagador, quem gera mais, paga mais, quem gera menos, vai pagar menos, e aí também entrar a questão da reciclagem, da lógica reversa, etc., eu acho que o setor vai continuar penando ainda apesar de tratar de algo tão caro para a nossa... caro, eu digo, em termos de saúde pública, né, para a nossa sociedade, mas enquanto a gente não tiver uma discussão forte em relação à sustentabilidade econômica do setor vinculada a uma tarifa, acho que a gente ainda vai sofrer um pouco e a gente não vai o setor não vai ser atrativo para novos entrantes, para ter uma maior concorrência, etc. Acho que nesse ponto algo importante para a gente colocar é que o setor já está muito adiantado em relação ao enfrentamento da questão da autorregulação. Foi um setor que para exatamente se organizar
melhor e é para atrair novos players, para entrar na questão de efetivamente ser um setor de integridade, de compliance, assinou um pacto setorial. Então, assim, ao passo que a gente não vê a lei trabalhando para que o setor se organize, seja economicamente sustentável e que forneça um bom ambiente para novos entrantes, o setor se antecipou, se organizou, assinou um pacto setorial. Estamos buscando a autorregulação junto ao Instituto Brasileiro de Autorregulação no setor de infraestrutura. Então, assim, o setor vem se movimentando para se tornar mais atrativo. Mas o novo marco do saneamento, eu não vejo que teve uma grande repercussão nessa questão de tornar o setor mais atrativo. Mas a gente está trabalhando para isso. Muito bom. Você já até trouxe algumas pinceladas aí do próximo tema que a gente vai falar, que é sobre compliance, né? É legal porque a gente já, a partir daqui, a gente no próximo bloco, a gente se aprofunda um pouco em compliance. Mas você trouxe também uma questão de mercado importante, né? Que é você trazer incentivos, né, econômicos e desincentivos para aquele que seja o poluidor, né? Incentivo para quem trata, para quem trabalha e atua nisso, e desincentivo para aquele que gera um dano maior, ou um impacto, né, maior para a sociedade, para o meio ambiente, enfim. Muito legal, excelente ponto abordado, e também todos os outros, Patrícia. Muito obrigado, viu? Imagina, o prazer foi meu. Bom, encerramos aqui mais um bloco do nosso InfraTalks e agradecemos a nossa convidada Patrícia pela participação. E até o próximo. Muito obrigado, Patrícia. Até lá. Obrigado, Patrícia. Até, obrigada a vocês.